continuar falando sobre a criação, que a criação foi um ato livre da vontade de Deus, né? Um ato livre. Deus não criou ou fez as coisas porque estava obrigado a fazer. Mas Deus criou porque foi uma coisa livre da vontade dele. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 11, a Bíblia diz assim: digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez todas as raças humanas, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes o tempo já dantes ordenado e os limites da sua habitação. Que coisa linda é a palavra de Deus. A palavra de Deus a si mesma, ela se revela, ela se explica, ela se declara, ela se autodeclara a criação de Deus. E o João, quando foi levado em espírito na ilha de Patmos, quando foi arrebatado num momento muito difícil da vida dele, e na época da perseguição dos cristãos, mais ou menos no ano 60 da igreja, depois disso, ele foi transportado em espírito na ilha de Patmos, ou seja, ele foi levado na ilha de Patmos, né? Em espírito arrebatado, ele recebeu as revelações de Deus. Deixa eu explicar. Ele sim foi preso na ilha de Patmos, mas quando Deus deu a revelação Apocalipse, muitas das revelações, ele foi arrebatado em espírito. E aí então ele diz: digno és, Senhor, nosso Deus nosso, de receber a honra, a glória, o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Pela vontade livre de Deus elas foram criadas. E a Bíblia também fala, quando Deus se declarou a Jó, lá no capítulo 22, 25, ele diz: nem tão pouco o Senhor foi servido por mãos humanas, mas o Senhor que estendeu as coisas, é Ele que dá a todos a vida, a respiração, todas as coisas. E de um só Ele fez a raça humana, ou seja, de um só homem, Ele criou o homem, a Ele a honra, a glória. Então as coisas existiram e foram criadas pela vontade livre de Deus. Deus não foi pressionado a criar, a fazer alguma coisa, mas pela vontade dele que ela foi criada. Então nós vamos ver hoje sobre a ordem da criação de Deus. A ordem da criação de Deus. Na ordem da criação de Deus nós temos 3 ordens. Primeira, a ordem espiritual, a ordem material, a criação da vida sobre a terra. 3 ordens: a criação espiritual, a criação material e a criação da vida sobre a face da terra. Vamos falar primeiro sobre a ordem espiritual. A ordem espiritual se refere ao mundo espiritual, a começar pelas hostes espirituais, isto é, os anjos. Nós bem sabemos que todas as coisas foram criadas por Deus, inclusive os anjos, né? Primeiro a criação espiritual, depois a criação material. A criação material, ela abrange todo o sistema solar e todos os sistemas porventura existentes. Por exemplo, lá em Números, capítulo 9, versículo 6, a Bíblia diz assim: só tu és Senhor, tu fizeste o céu, os céus dos céus, juntamente com todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quantos neles há. Tu os conserva, todo o exército do céu te adora, né? Coisa linda. A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por Deus. Os anjos nos céus foram criados por Deus. Aqui na terra, o mar, os seres que vivem dentro do mar, a terra, os seres humanos, os animais, tudo que vive sob a terra e debaixo do céu, Deus criou. E a Bíblia também diz que Deus criou. Em primeiro lugar, nós vimos que a criação da vida sobre a face da terra. Nesta ordem da criação se acham incluídos o homem, os animais e as demais coisas no reino vegetal. Gênesis capítulo 1, versículo 20 e 22 diz assim: e disse Deus:
produzem as águas cardumes de seres viventes, que são os peixes, e voem acima da terra no firmamento do céu. Voem quem? As aves. Criou, pois, Deus os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziram abundantemente segundo a sua espécie, e toda árvore que voa segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e multipliquem-se as aves sobre a face da terra. Então a Bíblia diz que Deus criou tudo e todos os seres. Quando Noé colocou todos os animais na arca por Deus, a Bíblia diz que ele colocou um a um de cada espécie na arca. Todos os animais que Deus criou, todos que rastejam na face da terra. Coisas que Deus faz, ele tem um propósito. Deus não fez nada na terra sem propósito. Deus não fez nada na terra sem ter um objetivo. É por isso que eu e você, que somos filhos de Deus, você que é criado de Deus, né? Criatura de Deus, tudo na nossa vida nós temos que ter propósito. Nós temos que ter uma meta. Tudo que você faz sem propósito, sem meta, você não sabe aonde vai, nem para onde, aonde você quer chegar. Mas quando você põe algo no teu coração e você vai delinear uma meta, um propósito, você vai batalhar com aquilo, você vai lutar e até atingir o seu propósito. Tudo que Deus criou teve um propósito e a criação de Deus teve um propósito. Vamos ver então qual foi o propósito da criação de Deus? Dentro desse propósito destacam-se para a sua glória, para a sua vontade e para ser habitada, para a honra pessoal de Jesus e para a comunhão com o homem. Mateus 43, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: a todo aquele que é chamado pelo meu nome, é que criei para minha glória e que formei e fiz. Todo aquele que é chamado pelo meu nome e que criei para minha glória e que formei e fiz. E todos os teu povo são justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para quê? Para que eu seja glorificado. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Que coisa linda, quando a Bíblia diz que Deus criou as coisas, foi para a glória dele. Então, quando ele me fez e ele te fez, ele disse: olha, eu te fiz, foi para me glorificar. Eu te formei, eu te criei, para que a glória viesse a mim. Você quer sabedoria, você quer entendimento, então busca me entender, busca me compreender. Por quê? Porque a tua força, a tua glória, ela tem que estar se apoiada em mim, que sou Deus Todo-Poderoso. Então a Bíblia diz que você nasceu é para glorificar Ele. Você nasceu é para exaltar Ele. Você nasceu é para reconhecer Ele como teu Senhor. E o mais lindo, toda a obra que Jesus fez na cruz do Calvário, a Bíblia diz que foi para a glorificação do Pai. Mas sabe qual é o mais lindo de tudo isso? Jesus, ele não pôde dar glória a ele mesmo. A única glória que Jesus recebe é de mim e de você. Jesus pôde glorificar o Pai, mas não a si. Então a única glória que Jesus recebe é da minha e da tua boca. E a Bíblia ainda diz lá em João que tudo que você pede, você tem que crer. Quando você orar, crer que Deus vai te dar para quê? Para que Deus seja glorificado. Isso quer dizer, a Bíblia quer dizer, Deus quer dizer, meu filho, tudo que você orar a mim, tudo que você pedir a mim, acredita, creia que eu vou te dar. Porque quando eu te dou, eu sou glorificado na tua vida. A minha glória é mostrada, a minha glória é manifestada. E a Bíblia diz que a glória de Deus é manifestada através do poder dele. E Deus só pode manifestar o poder, fazer milagre na tua vida, quando você clamar por Ele, quando você buscá-lo, quando você dá glória de vida a Ele. Por isso, Deus criou a criação, em primeiro lugar, para a sua glória. Segundo lugar, para a sua vontade. Lá em Efésios, capítulo 1, versículos 6, 7, 5, 6 e 9, diz assim:
e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua graça, o qual nos deu gratuitamente ao amado, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs. Ou seja, Deus fez todas as coisas para a sua vontade. A vontade de Deus é que as maravilhas, o poder de Deus seja manifesto na terra. E como que eles vão ser manifestos? Através da minha e da tua vida. Então, você quer ver poder de Deus, você quer graça de Deus, você quer cura de Deus, você quer ver presença de Deus, você realmente quer saber e ver que Deus existe? Então, busca Ele, clama por Ele, busca a presença dEle, Ele vai se mostrar, vai se revelar. A terceira coisa que nós vimos, o propósito da criação de Deus foi para ser habitada. Lá em Isaías 45, versículo 18, a Bíblia diz assim: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, não a criando para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que Deus criou os céus, a terra, principalmente a terra, para quê? Para ser habitada. Lembra lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, era uma escuridão, era um caos, não havia vida, nada havia em cima da terra e nem a terra existia, senão um abismo de água e escuridão. Mas a Bíblia diz o quê? Que Deus criou a terra para quê? Para ser habitada. Quando Deus criou o homem, Ele disse: frutificai-vos, disse para o homem povoar a terra, encher a terra. Então, o propósito de Deus para a criação foi para ser habitada. Quarto lugar, para a honra pessoal de Jesus Cristo. Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 10, a Bíblia diz assim, Hebreus 2:10, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, aquele é o maiúsculo, e por meio de quem tudo existe, em trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se pelos sofrimentos o autor da salvação deles. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele, para Ele. Esta é a criação de Deus. Já na aula passada eu expliquei que Jesus, o verbo, a palavra em ação, estava presente na criação. O verbo Deus, ele estava no princípio com Deus, era Deus, e ele também criou e fez todas as coisas. Esse verbo em João 1,14 se fez carne e habitou entre nós. E a Bíblia diz que todas as coisas visíveis, ou seja, aquelas que você vê, e as invisíveis, aquelas que você não vê, foram criadas por Ele, por intermédio dEle. E ainda mais, a Bíblia diz que Jesus veio para quê? Para trazer muitos para a glória dEle. Um dia estaremos para sempre na glória do amado Pai. No dia estaremos para sempre na glória eterna com Deus, Criador dos céus e da terra. Jesus um dia nos levará, porque Ele morreu na cruz, por isso e para isto, para nos salvar, para nos redimir, para nos trazer de volta para Deus. E um dia com Ele, hoje Jesus está sentado à direita de Deus Pai. A Bíblia diz em João 14:2, Ele foi preparar um lugar para mim e para você, para aqueles que creiam nele. E um dia estaremos para sempre na glória eterna com Ele, Jesus, cantando para sempre a honra e a glória, santo, santo é o Senhor, aquele que fez os céus e a terra. A origem do homem, nós temos a origem material, da matéria, e a origem imaterial. Então vamos pela primeira, a origem do homem, que é a origem material. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. A origem material. Diz assim,
E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Gênesis 3:17. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fosses tomado, porque és pó, e ao pó tornarás. Diz que o homem foi criado do pó da terra. E formou Deus o homem do pó da terra. Quando o homem pecou, interessante que quando Deus criou o homem para ser eterno. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, no 7º dia ele descansou. Mas no capítulo 3 do Gênesis, mostra a triste história quando o homem pecou, logo no início, né? Com a Eva e com a serpente. Entrou o pecado no mundo. E a Bíblia diz então que no 7º dia ele descansou. Lá em João capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz assim: o meu pai trabalha até agora. O meu pai trabalha até agora. Aí você pergunta, mas que contradição é essa? A Bíblia diz lá em Gênesis, logo no capítulo 2, que quando Deus criou tudo, no capítulo 1, Deus descansou no 7º dia, ele descansou, por isso que nós temos o dia do descanso. Mas lá em João 5,17, a Bíblia diz que o meu pai trabalha e trabalha até agora. Parece uma contradição. A Bíblia diz que Deus descansou, mas ele continua trabalhando e não para de trabalhar. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 3, que quando o pecado entrou no mundo, Deus nunca mais descansou. Quando o pecado entrou no mundo, Deus nunca mais descansou. A ação, o movimento de Deus, a intenção de Deus, a força de Deus era trazer de volta aquele que havia se perdido, aquele que havia se desgarrado. Sabe por quê? A Bíblia diz lá no capítulo 2 que o homem, quando foi criado, ele foi criado para ser eterno como Deus. Mas com o pecado, houve 3 mortes: a morte espiritual, a morte moral e a morte física. Quando o pecado entrou, todos nós morreremos. A Bíblia diz ali em Gênesis 3,19. O homem, depois do pecado, ele começou a trabalhar, teve que trabalhar. E ele disse o quê? Que porque fosse tornado e você foi feito do pó, e do pó você tornará, você voltará ao pó. Essa foi a criação material do homem. Vamos ver agora a criação imaterial do homem. A criação imaterial está em Gênesis capítulo 2, versículo 7. A Bíblia diz assim: e soprou-lhes nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Interessante. A Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra, mas ele estava inerte. É feito quando você vê alguém que morreu num caixão. Você vê quando ele está deitado lá, ele está perfeito, né? O que saiu dele? O espírito, o fôlego de vida. Então a Bíblia diz que a criação imaterial do homem foi o sopro de Deus, o Espírito de Deus que deu a vida. Quando esse Espírito sai, o resto vai ao pó e vai virar pó e ao pó tornará. A Bíblia ainda diz em Gênesis 1, 26, 27 assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou o homem e mulher os criou. Em Gênesis 9, versículo 6 diz assim: quem derramar sangue do homem, pelo homem terá o seu sangue derramado, porque Deus fez a sua imagem. Eclesiastes 12, 7. E o pó volta para a terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Por isso a Bíblia diz que eu não posso matar o outro. Eu não posso ser um assassino. Eu não tenho direito de tirar a vida do outro. Eu tenho direito de matar o outro. A pessoa morreu. O corpo está ali. O que foi tirado? O espírito que Deus soprou saiu dele. E o corpo vai voltar, vai apodrecer e voltar o que era, mas o espírito volta a Deus. Por isso que depois tem o julgamento da nossa alma. É por isso que quando nós falamos que ter Jesus como Senhor e Salvador é uma posição que eu devo tomar antes de eu morrer,
Porque depois de morrer não tem purgatório, depois de morrer não tem como eu me salvar. Porque o meu corpo vai para a terra e o espírito volta a Deus esperando o julgamento de Deus. O que eu fiz até então, eu sempre costumo explicar o seguinte. Digamos, se tu pegasse o ônibus daqui a São Paulo, para entrar no ônibus você tem que ter a tua passagem. Sem a passagem o motorista não vai te levar. Que a passagem é que te dá um meio para você chegar até São Paulo, a condição de chegar até lá. A mesma coisa para mim chegar para o céu. Para mim pegar o barco da salvação, eu tenho que ter a minha passagem. E essa passagem é de graça, é Jesus Cristo. Eu tenho que aceitar Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Para terminar, o homem foi uma criação especial de Deus. Essa criação especial de Deus, ela foi no 6º dia da criação, quando Deus criou a mim, a você. Foi a vida animal humana, foi Deus quem criou todas as espécies variadas aqui na Terra, todas as espécies existentes aqui na Terra, inclusive as inferiores, que são os animais, que são os répteis, que são tudo que você vê na face da Terra, e as superiores, todos os seres viventes, e as superiores segundo a sua espécie, que é eu e você, a raça humana. Deus criou uma forma superior de vida, distinta de todas as criaturas da face da terra, terrena, humana. E essa forma ela se destaca nos seus elementos como a nossa personalidade, a nossa vontade, o sentimento e consciência. Todas essas coisas os animais não têm, mas eu e você, nós temos. Porque eu e você somos e fomos criados uma criação especial de Deus. Vamos recapitular a nossa aula de hoje. Eu e você somos uma criação especial de Deus. Nós aprendemos que a criação foi um ato livre da parte de Deus. Foi algo que Deus criou porque Ele quis. Foi algo da vontade específica de Deus. E a ordem da criação, ela se deteve em 3 ordens. A ordem espiritual, a ordem material e a ordem da criação da vida sobre a face da terra. Nós também vimos que qual foi o propósito da criação de Deus? O propósito da criação de Deus, ela se destacou em 3 coisas. Primeiro, para a sua glória, para a sua vontade e para ser habitada. Para a sua glória, para a sua vontade e para ser habitada. 4º lugar, para a honra pessoal de Jesus, para a comunhão com o homem, para a sua glória e para a sua vontade. Esse Deus é santo, é tremendo, é maravilhoso. E a origem do homem nós aprendemos o quê? Que Deus tem 2 origens, a origem material e a origem imaterial. A material do pó da terra e a imaterial, o espírito, o sopro do Deus vivo na minha e na tua vida. E a criação de Deus foi obra especial para mim e para você. Vai saber que você é alguém especial, da parte de Deus criado, para a honra, para a glória dEle. E Deus quer manifestar o poder, a glória dEle na tua vida. Deus quer se manifestar na tua vida. Busque esse Deus, porque Ele te criou para você honrá-lo e glorificá-lo.